Olá, vamos continuando com o Rota 9503. Lembrando que estamos na primeira rádio web que informa, orienta, entrevista pessoas da área de trânsito e, além disso, divulga o seu serviço ou o seu produto. Quer ser um patrocinador nosso? Eu sou. Então, aproveitando, vamos agradecer quem já está conosco patrocinando todos os nossos programas. Emperia Educacional, Recursos de Multas de Piracicaba, Trânsito e Educação, Cavalcante Seguros, Silvia Leite, Imobiliária Leite Moraes. Esses já estão conosco. E você, venha fazer parte do nosso time. Lembrando que aqui, Rota 9503, nós estamos falando de legislação de trânsito. Hoje nós vamos começar a conhecer o capítulo 2º do Código de Trânsito Brasileiro, da Lei 9503, homologada em 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. Então, a lei se mantém, apesar aí de mais de 40 atualizações, durante todo esse percurso de quase 27 anos. Então, o capítulo 2º do Sistema Nacional de Trânsito. Ele começa com a seção 1ª, falando das disposições gerais. Então, esse Sistema Nacional de Trânsito é um conjunto de órgãos e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação e engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. Os objetivos do Sistema Nacional de Trânsito são 3. Primeiro, estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, defesa ambiental, educação para o trânsito, fiscalizar o seu cumprimento. Segundo, fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para execução das atividades de trânsito. E terceiro, estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do sistema. A segunda seção do 2º capítulo do CTB trata da composição e da competência dos órgãos que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito. Então, compõe o Sistema Nacional de Trânsito, segundo o artigo 7º do CTB, o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, que é o coordenador do sistema e órgão máximo normativo e consultivo. Ainda temos, integrando o Sistema Nacional de Trânsito, os Conselhos Estaduais de Trânsito, os CETRANS. E, claro, o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, o CONTRANDIF. Estes órgãos normativos também são consultivos e coordenadores. Temos os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ainda os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos estados,
do Distrito Federal e dos municípios. Ainda compõe o Sistema Nacional de Trânsito a Polícia Rodoviária Federal, as polícias militares dos estados da Federação e do Distrito Federal. E, para fechar a composição do Sistema Nacional de Trânsito, temos as JARIs, Juntas Administrativas de Recursos de Infrações. A Autoridade Portuária, temos aí o artigo 7º-A do CTB, que foi incluído pela Lei 12.058 de 2009. Ele fala dessa questão da autoridade portuária ou da entidade concessionária de porto. Essas duas podem celebrar convênios com os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, com a interveniência dos municípios e dos estados juridicamente interessados, para o fim específico de facilitar a autuação por algum descumprimento da legislação de trânsito. Este convênio é válido para toda a área física do porto organizado, inclusive nas áreas dos terminais alfandegados, nas estações de transbordo, nas instalações portuárias públicas de pequeno porte e, claro, nos respectivos estacionamentos ou vias de trânsito, mesmo aquelas internas dentro do porto organizado. Ainda no capítulo 2º, nós temos o artigo 8º. Os estados, o Distrito Federal e os municípios devem organizar os respectivos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários, estabelecendo os limites circunstanciais que as suas autuações podem ser feitas. Então, dentro da circunscrição de cada estado, de cada município, nós teremos os órgãos organizados, implementados, homologados para atuar no espaço trânsito e vinculados ao Sistema Nacional de Trânsito. Artigo 9º do CTB nos traz que o presidente da República deve designar o Ministério ou o órgão da presidência que vai ser responsável pela coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito. E a este órgão ou a este ministério estará vinculado o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, e subordinado o órgão máximo executivo de trânsito da União. O CONTRAN, com sede no Distrito Federal, é composto dos ministros de estados responsáveis pelas seguintes áreas de competência. Aqui o artigo 10º do CTB, que nós tivemos uma alteração a partir da Lei 14.599 de 2023. O que tivemos de alteração nessa questão do artigo 10º com a Lei 14.599? Antes, nós tínhamos o Ministério. Então, o trânsito, o CONTRAN, estava vinculado ao Ministério dos Transportes, ao Ministério da Infraestrutura, ao Ministério das Cidades. Então, era um ministério específico. Só que o que acontece? Quando troca o governo, troca o nome do ministério. E aí criava todo um contexto jurídico e também legal dentro do trânsito. O CONTRAN ficou subordinado a outro ministério, então tinha que mudar o texto legal, tinha que atualizar toda essa questão. A Lei 14.599 de 2023 tirou o nome do ministério. Agora, o CONTRAN está composto pelos responsáveis pelas áreas de competência. Então, teoricamente, não importa mais o nome do ministério, importa
a área que ele atua para que o CONTRAN esteja aqui composto por esses integrantes dessas áreas. Então, o artigo 10º estabelece que o CONTRAN é composto pelos ministros responsáveis pelas áreas de ciência, tecnologia e inovação, educação, defesa, meio ambiente, saúde, justiça, relações exteriores, indústria e comércio, agropecuária, transportes terrestres, segurança pública, mobilidade urbana. Então, os ministros que compõem estas áreas vão compor o CONTRAN. E então o CONTRAN fica formado pelos responsáveis pela área e não mais pelo ministério nomeado. Então, o CONTRAN é presidido pelo ministro de Estado, ao qual ele esteja subordinado com o órgão máximo executivo de trânsito da União. Então, essa mudança da Lei 14.599, relacionando o CONTRAN com a área de atuação e não mais com o ministério em específico. O mesmo no capítulo 2º, no artigo 10º, no parágrafo 4º. Os ministros de Estado podem se fazer representar por servidores junto ao CONTRAN, só que o servidor que vai representar o ministro, ele tem que ser de um nível hierárquico igual ou superior ao cargo comissionado executivo, de nível 17, ou por um oficial general, na hipótese de se tratar de um militar. Ainda no artigo 10º, nós temos o parágrafo 5º. Compete ao dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União atuar como secretário executivo do CONTRAN. Então, o secretário executivo do CONTRAN vai ser sempre o dirigente do órgão máximo executivo de trânsito. Essa mudança veio com a Lei 14.071, lá de 2020. No artigo 6º, a questão de votação. Então, o quórum de votação e de aprovação no CONTRAN, no Conselho Nacional de Trânsito, é de maioria absoluta. E o artigo 10º-A, também alterado pela Lei 14.071 de 2020, rege que poderá ser convidado a participar das reuniões do CONTRAN os representantes de órgãos ou entidades setoriais responsáveis ou impactados pelas propostas ou matérias em exame. Porém, esses convidados não terão direito a voto. O que quer dizer isso? Se um setor da sociedade se sente alcançado por uma discussão que vai ser feita no Conselho, este setor pode ser convidado a participar da reunião de discussão, porém não vai ter direito a voto. Entendido? Então conhecemos aí mais um pedacinho da Lei 9.503, que homologou o CTB em 97. Lembrando que estamos na primeira rádio web que informa, orienta, entrevista pessoas da área de trânsito. Além disso, divulga o seu serviço ou o seu produto. Quer ser um patrocinador nosso? Venha com a gente. Eu já sou. Então, vamos agradecer a quem já está conosco. Emperia Educacional, Recursos de Multas de Piracicaba, Trânsito e Educação, Cavalcante Seguros, Silvia Leite, Imobiliária Leite Moraes. Venha conosco, faça parte da Rádio em Trânsito. Rota 9503. Aqui você conhece um pouco da legislação de trânsito.